Olá, boa noite a todos. Facebook, YouTube, Instagram, celular. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Masterclass Homeopatia, Métodos Sinais 1 e 30. Antes da gente começar a nossa live de hoje, quero agradecer a presença de todos vocês, desde já. E aí vem a parte... A gente fala a parte burocrática da coisa. Pera aí, vamos lá. Ok áudio, ok vídeo. Se vocês puderem colocar aí na descrição, no chat, um beijo para todos do chat desde já. Se estão ouvindo bem, o vídeo está bom. Dá pra gente mudar alguma coisinha aqui. Por enquanto a transmissão tá ok. Vai ficar até o fim? Vai ficar. Ai, gente, esse negócio de tecnologia, eu vou te falar com vocês um negócio, viu? Beleza, aqui tá tudo certinho, tudo funcionando, tudo bem, tudo ok. Vamos ver aqui só para dar uma olhada, também tá funcionando, tudo ok. Beleza? Bora lá. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal. Boa noite ao pessoal de Minas, de Belo Horizonte, de Divinópolis, Montes Claros, de Uberaba, Uberlândia, também boa noite a vocês. E vamos começar nossa live. Nosso assunto de hoje é sobre fibromialgia. Você está numa pequena amostra do nosso treinamento Masterclass em Homeopatia, Métodos Sinais 1 em 30. Novamente, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cíntia Sampaio, para quem não me conhece, sou homeopata, terapias quânticas também eu tenho certificação, também tenho certificação em nutrição funcional, sou graduanda em farmácia e é um prazer estar aqui conversando com vocês e trocando conhecimento. Sim, esse é o canal de trocas de conhecimento, para levar a homeopatia no lugar que realmente ela merece. Bom, você deve estar acompanhando nossos vídeos pelas nossas mídias sociais. No YouTube, Cíntia Sampaio. Aproveitando, vá lá, já se inscreva no canal se você não é inscrito, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe os vídeos com quem você gosta, com quem você acha que vai gostar do assunto, estudante, amante, conhecedor de homeopatia. É assim que a gente faz o canal crescer. Também no Facebook e no Instagram, a gente está como Escola de Homeopatia e agora a gente está no Twitter. Eu não sabia twittar, estou aprendendo. É bem legal também Twitter. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, se eu lembro. Beleza. Se você também não se inscreveu nos outros canais, se inscrevam. Outra coisa importante é você deixar aí nos comentários, desde já, qual é o assunto da nossa próxima live. Porque através dos comentários, das sugestões, a gente está construindo este canal. E dentro daquilo que você coloca no comentário, o que você quer que eu lembre, ou uma dica, ou um conselho, se eu puder dar um conselho, ou ainda alguma dúvida, coloque lá nos comentários e a gente sempre está fazendo do comentário uma live. Então é importante que você deixe aí a sua sugestão, a sua dúvida, o assunto que você tem uma dúvida ou quer saber mais, aprofundar sobre esse assunto, porque você tem muitos clientes que vêm com essa queixa. Deixe lá, fazendo assim, a gente constrói novas lives e novos conteúdos. Lá no YouTube, a gente tem muitos vídeos já. Na semana passada, a gente teve sobre depressão. Na semana anterior, a gente teve sobre HPV, teve sobre Alzheimer. A gente tem uma série também sobre perguntas e respostas. Nessas perguntas e respostas, a gente tem vários assuntos. Potência, medicamento, a escolha do medicamento. É um jeito interessante de vocês, às vezes, aperfeiçoar ou aprender, fixar conteúdo. Que na homeopatia, a gente tem que ter memória, uma memória grande. Mas... no método sinais a gente tem também um tópico de memorização, muito top. Outra coisa importante que eu já tenho que deixar aí para você de recado, de lembrete, é que se você não é inscrito, se inscreva lá no canal do YouTube, que tem bastante informação para vocês. Vai perder de saber quando é que eu posto os novos vídeos? Não, então clique no sininho. De jeito nenhum, né? Não, né de mineiro. Então, vai lá, clique no sininho,
Porque, vou contar até 3. 2, 3. Clicou no sininho? Beleza. Você sempre será notificado quando tiver conteúdo novo no nosso canal. E eu desde já agradeço o seu like e a sua notificação, ok? A gente tem muito conteúdo no YouTube, vale a pena vocês assistirem. Ainda até outro dia, conversando com o pessoal que deixou nos comentários, eles estavam com algumas dúvidas sobre pets. Então, eu tenho uma série, na série Perguntas e Respostas, um vídeo falando sobre pets. Então, vai lá, assista, compartilhe com quem gosta de pets. Nossa, tem tanta gente que adora pet agora. E não é só cachorro e gato, a gente tem porquinho. A gente tem porquinho da Índia, tem porco mesmo, tem calopsita, tem passarinho. Passarinho, gente, pelo amor de Deus, é na natureza, né? Tem gente que gosta de aranha, tem gente que gosta de cobra, tem vários pets agora. Então, se você curte um pet, vá lá. No nosso canal do YouTube, a gente tem a série Perguntas e Respostas e tem uma dedicada ao seu pet em especial, ok? Bom, vamos construir uma comunidade, é a nossa comunidade em expansão. Eu tenho certeza que você já foi salvo pela homeopatia. A homeopatia merece a nossa atenção. Eu também fui, tem tanta história para contar a respeito de casos relacionados a mim, a minha família. Vocês já devem ter conhecido um pouquinho a respeito da minha vida e alguns vídeos eu já coloquei, as experiências que eu passei. Do livro do Nilo Cairo, a gente falou um pouquinho no último vídeo de depressão sobre tendências morais. Se você não viu, perdeu, porque nosso vídeo fica só 7 dias até a próxima live. Então, por isso que eu falo para você, deixe lá o seu like e clique no sininho, que essas notificações aqui vão ajudar a construir o canal e vai ajudar você a lembrar, olha, sobre depressão, bem bacana foi. Bom, eu tenho certeza que você adorou, porque você deixou o seu like lá. Bem, vamos começar um pouquinho falando a respeito do nosso assunto de hoje, que é bem legal, que também foi colocado lá nos comentários. E a gente falou que dentro dos comentários íamos criar uma live. Nossa live de hoje é: por que se deve tratar seu cliente com homeopatia e ele veio com um diagnóstico de fibromialgia? Então, por que nós devemos tratar os casos de fibromialgia com homeopatia? Você sabe o motivo? Ah, porque é natural. Será que é só isso? Ah, porque é mais fácil. Será que é só isso? Ah, porque é uma doença crônica e que as pessoas não gostam de tomar medicamentos químicos. Será que é só isso? Coloque aí a sua versão do porquê que a gente deve tratar a fibromialgia com homeopatia. Porque eu vou falar com você durante o vídeo o motivo e quais são as razões para isso. Outra coisa importante que eu vou falar até no fim do vídeo, que nosso material, vamos dizer assim, da live de hoje, eu criei com um propósito. Então, fiquem atentos aos slides que eu vou passar para vocês, porque existe um motivo pelo qual eu escolhi aquelas figuras, aquelas coisas que estão lá no slide. E a gente vai falando sobre isso durante a nossa live. Bom, quando a gente fala de fibromialgia, a primeira coisa que vem à nossa mente é: o que é fibromialgia? Bom, vocês devem ter vários conceitos, assim, suspeitas do que seria fibromialgia. Outra coisa importante que você tem que pensar é como está crescente o número de casos de fibromialgia. Você deve estar percebendo isso não só por conversas com os amigos, etc., pessoas que vão até você, mas até no seu próprio espaço, no seu consultório, que esses casos têm sido, vamos dizer assim, tem maior número, né? Está aparecendo mais casos de fibromialgia. Por que será isso? Você já percebeu? Outra coisa que é bem interessante é: você já percebeu quantas pessoas já apareceram no seu consultório, no seu espaço, que tem um diagnóstico de fibromialgia? Poucos, muitos, mais ou menos. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, que isso é bem interessante. Eu tenho certeza que você já atendeu muitos casos de fibromialgia, porém não tinha um diagnóstico fechado. Ou, às vezes, você tratou e muitas vezes a pessoa nem chegou a ter, poderia ter, ou
Você tratou, a pessoa estava procurando um diagnóstico, foi até você e não fechou o quadro, e aí passou por várias outras patologias, vamos dizer assim. Sabe qual o motivo disso tudo? Desse tanto de comentário que eu fiz para vocês? É o seguinte: fibromialgia é um diagnóstico muito difícil de fechar. Por quê? Através, vamos dizer assim, através dos médicos alopatas. É um diagnóstico difícil de fechar, porque eles têm sintomas muito, vamos dizer, pesados, ou sintomas parecidos, ou sintomas muito comuns, todos juntos de uma vez, ou porque quando se faz um diagnóstico de fibromialgia, a pessoa já passou por vários outros especialistas e às vezes eles não têm o diagnóstico fechado, porque simplesmente é muito difícil falar você tem fibromialgia. Às vezes tem médicos que falam você tem fibromialgia e é outra coisa. E as outras vezes o médico fala é isso e é fibromialgia. Então, gente, quando a gente fala de patologia, a gente pode ter um problema que é se equivocar. Então, não se atenham de jeito nenhum quando a pessoa chega lá com eu tenho depressão, ansiedade, eu tenho toque, eu tenho isso, eu tenho várias outras patologias. Atentem-se à doença. Vocês sempre assistem, quando a gente faz live e vocês assistem, a gente sempre fala nesse ponto que é muito importante. Não se atenham ao nome da doença, sim dos sintomas que apresentam. Bom, antes da pessoa ter esse diagnóstico, ela já passou, às vezes, por um psiquiatra. Isso é ansiedade, isso é tensão, é o estresse, ou isso é frescura. Não o psiquiatra vai falar, né? Mas muita gente vai falar. Não, isso aí é frescura. Isso aí você está somatizando as coisas. E outros tantos nomes que as pessoas recebem. Mas atenham-se aos sintomas que seus clientes, seus pacientes apresentam. Isso é muito importante. Nem fui para o PowerPoint ainda, porque eu quero que vocês prestem atenção nisso. Assim como toda outra doença, fibromialgia é um complexo de sintomas, são complexos de sintomas, e é o conjunto deles. Por isso a gente fala, fibromialgia é uma doença crônica. E como tal, a gente tem que perceber o que é essa doença e quais são os sintomas que o seu cliente, seu paciente traz. E eu sempre falo isso. Atenção à pessoa. Atenção que ela apresenta, as peculiaridades, aquilo que ela mais enfatiza você, o que ela mais repete, a noite adoecedora, o gatilho, que isso fez com que ela chegasse até esse ponto. Percebam isso. Fibromialgia passa por aí. O que foi que fez a pessoa piorar? O que foi que ela foi piorando, o quadro e tudo isso. Bom, mas vamos lá aos nossos slides que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos mergulhar. Literalmente a gente vai mergulhar hoje nesse universo para a gente compreender melhor juntos o que seria a fibromialgia. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características e depois a gente vai passar aí para esse universo que eu coloquei aí para você. Quem não gosta desse mar maravilhoso que a gente tem, dos oceanos, não é? Mineiro fala assim, nossa, que vontade de ir lá pro litoral. É desse jeito que fala, tá, gente? Dá um tibum naquele marão. É isso mesmo. Ai, que vontade de ir para aquele marão. É um trem desse jeito. E vocês já repararam que o mineiro vai para onde? Guarapari. Aí se ele melhorou um pouquinho de vida, vai para Cabo Frio. Aí melhorou mais um pouquinho de vida, vou ali para Porto Seguro. Aí fica nessa tríade. Aí fica, né? O mineiro é assim. Ele é muito, muito, muito... como diz assim, a gente fala... Ele é muito nostálgico? Não, ele gosta muito de... O que é bom, ele gosta de preservar, sabe? Então aí, se ele foi na casa de alguém e ele foi bom, ele preserva, vai na casa daquela pessoa e muitas vezes ele gosta de cativar, não é? Vai lá levar um docinho, eu vou à sua casa, vou levar um queijinho, não, um docinho, você vai adorar, é um negócio mais ou menos assim. Então, se ele gosta de Guarapari, ele vai
ad eterno para Guarapari. Se ele gostou de Cabo Frio, aquela pousada ali, ela continua indo lá. Então, homenagem a todos hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os oceanos, sobre os mares. Nosso tema de hoje foi justamente a frase que meu caso clínico que eu trouxe para vocês hoje falou foi: por que dói tanto? Por que dói tanto? E a gente vai descobrir por que dói tanto, né? Bem, quando a gente fala de fibromialgia, a gente fala de vários sintomas e a gente vai apresentar um pouquinho. Atentem-se às gravuras que elas são importantes, ok? Deixa eu colocar um pouquinho para cá, para não ter problema e vocês verem um pouquinho mais o conteúdo, ok? Bom, quando a gente fala de fibromialgia, a gente tem uma representatividade de diagnóstico fechado, isso no método alopático que a gente está falando, tá bem? Primeira coisa é saber que ela tem que ter uma dor por mais de 3 meses em toda ou qualquer parte do corpo. Isso é importante. Pra gente, quando a gente vai perguntar de sintomas para alguém, a dor é importante, mas as características dessa dor é que vai fazer com que nós descubramos qual é o medicamento em questão. Então, sempre pergunte intensidade, local e como parece essa dor. É muito importante vocês falarem isso, porque se ela for uma dor pulsante é uma coisa, se ela for uma dor que parece uma ferroada é outra coisa, parece um coração é outro tipo de dor. E no repertório que a gente tem mais é dor, né? Então, atentem-se a isso. Outra característica quando se vai dar, outro sintoma quando se vai dar diagnóstico fechado de fibromialgia é presença de pontos dolorosos na musculatura. São 18 pontos que eu vou mencioná-los daqui a pouquinho para vocês. Esses pontos são pré-estabelecidos e geralmente têm a ver com costas, articulações, pontos estratégicos do corpo que representam muitas vezes tensão, inflamação e outras situações. A alteração do sono e fadiga também é bem característico. A pessoa dorme mal, tem muita fadiga, qualquer coisa é muito cansativo, fazer o movimento é cansativo. Tudo é difícil, né? Parece que ela sempre está esgotada. Quadro de depressão ou ansiedade, que é outro fator que é muito genérico, né? Quando você fala a pessoa é deprimida, nossa. Quando a pessoa é ansiosa, mais outro nossa. Se você for procurar ansiedade no repertório, nossa. For procurar depressão, outro nossa. Então, é um genérico. Porque depressão é uma coisa difícil de fechar. Ansiedade tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Dores no corpo, mais outros tantos. Então, percebam a dificuldade de dar um diagnóstico clínico. E de se equivocar, porque às vezes pode ser uma coisa que leva a outra. Alteração do hábito intestinal. Gente, quantas pessoas hoje nesse mundo de meu Deus tem problema no intestino? Eu não sei falar com vocês a quantidade de pessoas, não. Hoje eu atendi uma pessoa, ontem eu atendi uma pessoa que tinha problema de intestino. Então, sempre, por que está dando tanto problema de intestino? É outra pergunta. Alterações cognitivas, como falta de memória ou de concentração. Mais outros tantos. Falando em intestino, no método Sinais, no Masterclass de Homeopatia, eu fiz uma divisão bem legal. Porque quando você vai procurar fígado, intestino no repertório, é difícil. É difícil sim. Por que eu falo para você que é difícil? Porque ele vai estar em abdômen. E lá no abdômen tem um monte de órgãos, não é? E aí você tem que procurar pelo sintoma, tipo a pessoa está com dor na barriga. Imagina você procurar dor na barriga no repertório que tem dor para tudo quanto é lado. Então, você tem que entender um pouquinho de espaço. O que é um epigástrio, o que é um hipogástrio, onde fica o fígado, onde fica o estômago, no mineirês, onde está o figo, onde está o estrombo. É mais ou menos assim que as pessoas simples falam no interior. Mas, e o que eu fiz? Eu fiz uma divisão. Problemas que as pessoas tendem a ter de fígado e problemas que as pessoas tendem a ter de intestino. Que é de suma importância isso. Por que eu falo para vocês? Primeiro, que o fígado é nobre e o intestino, mais ainda, eu não sei nem dizer quem que é mais nobre de todos. Eles se conectam, precisam trabalhar em harmonia
E com tanta toxina que a gente está exposto, o fígado sofre e o intestino também. Fora que o nosso solo está pobre de nutrientes, cheio de contaminação, será que o alimento tem aqueles nutrientes que a gente precisa? Será que o nosso intestino, o nosso fígado consegue, na velocidade da luz, se regenerar e fazer essa modificação e absorver ainda esses nutrientes? São perguntas que a gente deve fazer. Bom, mais alguma coisa que a gente tem aí são os pontos. Quando a gente fala um pouquinho, essa daqui é tão bonitinha, deixa eu colocar aqui, lá vamos nós, vamos dar uma viajada, né? Percebam os slides. Bom, quando a gente fala também de fibromialgia, fala de dor, que é a primeira queixa que a pessoa fala e repete intensamente e incessantemente, que incomoda mesmo. Ninguém gosta de sentir dor, não é? A gente tem que entender esse processo da dor que eu falei um pouco, mas também a sensação, a ilusão, a intensidade e a localização. Intensidade e localização eu já falei. E eu falo de sensação. Parece com alguma coisa. Parece que eu está enfiando uma faca em mim. Parece que está me perfurando. Eu tenho a sensação de que isso está estrangulando. São sensações e percepções. Ilusões, quando a gente fala ilusão. Parece que deu um nó. Parece que isso... parece que essa dor anda, parece que essa dor ela fisga, parecendo com alguma coisa. Então, também são conceitos importantíssimos que vocês têm que entender para conseguir buscar um medicamento mais específico para aquela situação. Atentem-se a isso. E os pontos? Quando a gente fala de pontos, são pontos estratégicos que, às vezes, para fechar o diagnóstico, tem que haver dor naqueles pontos. Principalmente olhos, no trato urinário, na mandíbula, sistêmico, dores sistêmicas. Então, geralmente nas articulações, também osteoarticular, joelhos, pés, tornozelo. Às vezes é uma dor que segue o osso, já ouviu falar uma dor assim? Essa dor segue esse meu osso aqui, me mostra esse osso, onde é que é? E gastrointestinal, como é importante, e vou repetir para você que a fibromialgia passa por esse processo e você vai ter que lidar com essa situação, gastrointestinal. Pegando um gancho aqui, muitas vezes as pessoas não se atentam, mas eu vou deixar um recado precioso para você, preste atenção agora no que eu vou falar, é muito importante. Quando a gente fala de gastrointestinal, a gente fala de intestino. Todo mundo preocupa com o intestino, porque o intestino ele vai refletir onde? Não sei, Cíntia. Matéria fecal. E existe um capítulo no repertório falando sobre matéria fecal. Meu amigo, agora preste atenção 2 vezes. Quando a gente fala de matéria fecal, a pessoa ela se ajeita na cadeira. Você se ajeitou aí, não é? Ficou meio assim. Pois é. Quantas vezes você já perguntou da matéria fecal do seu cliente? Quando eu falo matéria fecal, eu tô falando fezes. Vulgarmente chamado de cocô. Então, você vai perguntar para ele assim, e aí, amigo? Como é que tá a situação? Você vai falar assim para ele? Como é que tá seu cocô? Ele vai falar normal. E vai dar uma risada, assim, os outros vão fazer uma cara ruim assim pra você. Se fizer a cara ruim é porque o cocô tá bom, não. Ou então, vou falar de cocô, tô te pagando a grana, uma fortuna, e você vai falar de cocô pra cima de mim, eu quero acabar com essa dor, amigo. Vamos fazer um parênteses aqui, um momento relaxante. Sorria que sorrir alivia a tensão e melhora. Quando a gente fala de matéria fecal, é um problema. Eu falo para vocês que é um problema porque as pessoas sempre falam que elas fazem cocô todos os dias e que tudo é bom. Poucos são os corajosos, apesar de ter agora tá aumentando um pouquinho, que falam, eu faço dia sim, dia não. Às vezes você cai num que faz um dia e pula 2, um dia e pula 2. Eu não como o suficiente para fazer cocô todo dia. Quantas vezes também você já ouviu isso? Outra que você já deve ter ouvido. Gente, quem é que olha cocô? Tá lá, cocô de descarga e fim, foi embora. Quanta gente, eu tenho preguiça de fazer cocô. Outra, não, gente, eu faço cocô, todo mundo sabe que eu fiz cocô. Então, quando a gente fala de fibromialgia, você vai ter que perguntar sobre matéria fecal.
Cíntia, não vou perguntar. Vai sim. Você vai lembrar de mim na hora. Faça disso um momento relaxante, light da sua consulta, do seu atendimento. Fala com ele assim, agora a gente vai falar sobre um assunto tão legal e você tá vendo essa live e tá jantando. E eu tô falando de cocô. Você não acredita nisso. Aí você vai perguntar, como é suas fezes? A pessoa vai falar, não sei, nunca observei, ou não sei, o xixi tampa, ou não sei, eu não vou ficar preocupando. Aí você vai falar, eles sempre vão responder para você, normal, de normal não tem nada. Aí você vai continuar enfatizando a coisa e vai falar para ele assim, me fala o que seu cocô tem. Gente, meu cocô tá lá, que cor que é seu cocô? Você, meu Deus, essa mulher não vai parar de falar de cocô. Mas é importante, por quê? Você vai falar assim, amigo, ontem você bateu um pratão de salpicão, né? Aí passou 5 dias, 6 dias, tá lá pastas boiando, a cenoura ralada. Gente, isso é um cocô bom? Não, não é. A gente fala fezes lientéricas. Ou seja, o cocô tá te denunciando, você comeu salpicão. Pois é, não. Eu não vou perguntar de cocô. Vai sim, matéria fecal. Fora que tem aqueles cocôs que não é nem cocô, é uma água, que é importante. O que essa pessoa está absorvendo? Ela pode estar até desidratada de tanta diarreia que tem. Tem alguma coisa errada. Por isso que a gente tem que olhar a esclera, a parte branquinha dos olhos, a pele, a pessoa, se ela está amarelada, que cor estranha, que cor que é essa, indefinida. É importante. Isso também vai ditar não só o fígado, mas a saúde gastrointestinal do seu cliente, seu paciente. Então prestem atenção na matéria fecal. Qual foi a última vez que você perguntou sobre cocô para alguém? Tá aí, vendo a live com seu filho. Tá aí, vendo com seu maridão. Aí você fala, amor, como é que foi seu cocô hoje? Ele vai falar, quê? Pois é. Então, não se esqueça. O momento light da nossa live de hoje, de matéria fecal. É importante você perguntar sobre isso. Outra coisa importante é que o reto, ele tem uma anatomia, quando chega até o ânus, que exatamente o cocô, ele sai e o ânus é autolimpante, minha amiga, meu amigo, você não creio. Então, o papel higiênico é só uma informação, não tem que sair nada dele. Porque quanto mais sai, pior tá a situação. Ou você tá comendo fibra demais, ou seu intestino tá inflamado, ou você tá comendo muitas coisas, muitas fibras e não tá mastigando direito. Às vezes é um problema aqui, nos dentes. Então, percebam, na nossa live de hoje teve matéria fecal e prestem atenção no cocô das pessoas. Já contei essa história para vocês. Se você já faz parte do Masterclass em Homeopatia, eu tenho um cliente, um beijo para ele. Ele me segue e ele sabe que a gente está conversando, que ele falou para mim, as minhas fezes são verdes. Eu falei, é mesmo? Eu trouxe até para você a foto e fez assim em mim. Tá. Aí eu falei assim, foi a primeira vez que eu vi um cocô de um cliente. E ele trouxe a foto para mim. Acredite se quiser. Nosso momento, acredite se quiser. Ele trouxe, gente. E eu fiquei com aquela cara de paisagem. E o grilo. Como assim? Coloca aí, produção. Com cocô. Eu falei, ainda bem que não trouxe de verdade. Graças a Deus. Ó, Senhor. Então, vamos embora lá. Vamos continuar o nosso conteúdo, né? Ficou rindo aí de mim, né? Eu tenho certeza que você riu de mim, porque eu ri de mim depois. Falei, meu Deus, como assim tudo acontece só comigo? Não, não é possível. Pois é, já peguei muco, peguei assim, a pessoa apresentou aqui, assim, eu trouxe a meleca no catarro pra você ver, tirou uma foto. Falei assim, que você falou que ia sair amarelo, você falou que ia sair vermelho, verde, cinza, furta-cor. Eu falei, não, meu Deus, pois é. É o momento nojento da nossa live de hoje, muco também. Então, vamos voltar aqui ao fibromialgia. Os sintomas também você tem que abordar, os mentais, emocionais, físicos, energéticos. Isso, para nós que somos homeopatas, isso é uma obrigação. A gente tem que passar por isso daí. Mas hoje eu vou te dar uma dica bem legal, que vocês vão gostar bastante. E acho que vocês vão adorar, de como é que eu fiz para buscar informações nesse caso clínico. Vou contar bem a história. Olha que gracinha esse peixinho, adorei.
Por que dói tanto? Esse é um caso clínico que eu atendi, que a mocinha que chamava, eu falo mocinha porque ela é nova, Luana, ela mora em Florianópolis. Um beijo para Floripa, amo aquela cidade, muito linda. Ela levou para diagnóstico que ela tinha 5 anos, tem comorbidades, ansiedade, depressão, intolerância à lactose e o início dos sintomas foi 1 ano após casar-se. Bom, anotaram tudo isso aí? Viram aí a nossa última fotinho? Pois é, vou deixar aqui? Não, vou deixar aqui não, porque senão eu vou te dar muita dica. Vai ficar essa fotinho aí. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o caso clínico da Luana, ok? Bom, para isso, nós prestem atenção, que a gente vai ficar lembrando da última foto, do slide. E para você refrescar a memória, eu vou falar um pouquinho para você agora do que aconteceu com a Luana. Ah, mas antes disso, vai lá dar o seu like, você já até sabia, né? Aproveita agora, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, no grupo do Zap. Precisamos levar a homeopatia o maior número de pessoas possível. Ela merece, você merece. A gente não tem que ficar dependendo de tanta química nessa vida, não. A gente pode fazer diferente e eu acho que você pode, eu posso, todos nós podemos, eu tenho certeza disso. Deixa aí também nos seus comentários o que você acha sobre isso. Sobre fibromialgia, eu tô olhando aí que tem algumas já pessoas falando algumas coisas, mas é importante. Também nos nossos canais, deixe lá, por favor, o seu comentário para a gente fazer nova live sobre esse comentário. Também no YouTube, Cíntia Sampaio, no Instagram, no Face, Escola de Homeopatia. Agora a gente também tá no Twitter. Quanto mais assunto, mais live. Quanto mais live, mais felizes nós estaremos. Porque você não precisa só tratar das pessoas. A gente pode tratar também das plantas, dos cachorrinhos do vizinho, dos seus amigos. Você vai lá conhecer um asilo, gostou, vai lá trabalhar. Vai lá numa creche, vai na igreja, quer ajudar as pessoas. Você tem formas variadas para você usar a homeopatia e deixar o mundo um pouco mais feliz. Eu acho que não muito. Bom, então vamos lá no caso clínico que é a Luana, o nome fictício. Eu amo Florianópolis, é uma cidade maravilhosa e é uma cidade feliz. Eu chamo Florianópolis de cidade sorriso. Lá é a cidade do Guga. Lá tem muito peixe. A gente fala Santa Catarina, né? Que é Guga, que ele mora em outro lugar. Mas lá tem muito peixe, tem muito camarão, tem um mercado central lá que você fica lá, você sai de lá todo cheio de frutos do mar, é uma maravilha. As pessoas são simpáticas, elas sorriem, as pessoas são felizes em Florianópolis. Então um enorme abraço para todos de lá, para o povo de Floripa, eu adoro Floripa. E também aqueles que estão presentes conosco, né? Bom, aí o que aconteceu com a Luana? Foi numa dessas viagens que eu a trabalho, quando eu viajava, trabalhava, que eu conheci a Luana. Bom, o que aconteceu com ela? Quando eu vou a algum lugar, a alguma cidade, que não seja a minha de tradição, assim, eu corro na cidade. Porque correndo você conhece a cidade. Para quem não me conhece direito, assim, né? Eu corro. Eu amo correr. Eu amo homeopatia, eu amo correr e eu amo cozinhar. 3 coisas nessa ordem. Amo homeopatia, amo correr, gente, e amo cozinhar. E aí, toda cidade que eu vou que é nova e tal, e eu quero conhecer um caminho, conhecer um pouco da parte bonita da cidade, assim, que eu posso acrescentar, ter uma vivência daquela cidade e acrescentar no conteúdo das aulas que eu ministrava naquela época. Então, eu perguntei, fui até o hotel onde eu estava hospedada e fui até a recepcionista. Quando eu cheguei assim, eu fui perguntar para ela assim, os caminhos, né, qual poderia passar e tal, tudo. Então eu vi uma pessoa com um óculos escuro. Eu falei, um óculos escuro? Hotel, óculos escuro? E ela parecia, eu comecei a perceber que ela estava fazendo assim, tipo, meio que tensão, meio que parada, meio que travada. E eu perguntei assim, que estranho isso, um pouco pálida. Eu falei, tá bom, vamos continuar. E eu fui perguntar para ela. Bom dia, como vai? Tudo bem? E eu já comecei a perceber. Homeopata que tem um faro de Sherlock Holmes, não tem jeito. Você já vai olhando a pele, já vai olhando a mão, já vai olhando o cabelo. Por que ela tá de óculos? É mais ou menos desse jeito. E aí, ninguém consegue perceber que você tá percebendo muito, né? Daquela pessoa. E outra coisa interessante é que esses sinais que eu percebi nela, que me deu a conduta de como é que eu ia chegar onde é que eu iria chegar.
porque eu sou insistente, né? Vocês já viram. Pois é, eu já vou observando e vou tirando ali até onde é que eu posso. Bom, uma outra coisa. Se você já fez o curso do Masterclass em Homeopatia e Métodos Sinais, você está entendendo o que eu estou falando, não é? Pois é. E fiquem atentos, tem surpresa por aí que eu vou abrir as turmas dentro em breve. Bom, quando eu falo em perceber, é você avaliar, é você ver, é olhar, é observar. Os sinais que essa pessoa transmite. Quando eu olhei para ela, parecia que ela estava engessada, estava dura, estava tensa, parecia que estava a fala meio embolada. Eu falei, gente, como assim? Eu perguntei, ela está com um semblante de dor. Ok, não tem como você negar semblante de dor. E aí eu perguntei, moça, tudo jóia? Pá. Eu comecei a perguntar, falei que eu estava querendo correr, pá. Aí ela falou, aham. Eu falei, hã? Ela falou, nossa, por que dói tanto? E ela deixou escapar assim. Eu falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu? Por que dói tanto? Aí eu já pensei, por que dói tanto? Aí você já fica imaginando o que pode ter acontecido com ela. Mas pelo que eu percebi, eu falei, ela deve ter caído, machucado, corrido, porque ela estava parecendo que estava dura. Eu falei, não, ela não tem cara de ser artrite, não. A gente pensa em inflamação, não sei o quê. Eu falei, não é isso, não. Eu falei, ela tá machucada? Será que alguém fez alguma coisa com ela? Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, eu perguntei, você machucou, caiu? Aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, não. Eu falei muito alto? Será que você tá com enxaqueca, dor de cabeça? Não. Eu falei, eu sinto muito. Eu falei muito. Não. Aí ela falou assim, não, tá doendo aqui. Aí eu falei assim, tá. E ela muito triste, né? Aí eu falei assim, vou ajudar essa moça. Se der, né? Se ela deixar, eu vou tentar. E eu sou insistente, né? E aí vocês já viram. Então ela começou a contar um pouquinho dessa história dela. Quando você percebe, e às vezes você fica muito mais no que é visto do que falado, imagina uma moça tendo que trabalhar, e ela vai falar pra você, tá tudo bem, não aconteceu nada. Eu falei assim, eu vou ter que ir pelo sinal e não pelo discurso. Bom, então a história da Luana é uma história mais ou menos assim. Mas antes, não esqueça do like. Não esqueça da notificação do Facebook, do Instagram, do YouTube e agora do Twitter. E no fim eu vou te falar qual foi o medicamento e duas surpresas bem legais para vocês. Vamos lá. E aí o que aconteceu? De cara assim, eu já falei um monte de sintomas para vocês e tal. Vai deixando já a sua dica aí de medicamento, que eu acho que vai surpreender vocês. Bom, e a gente tá falando de fibromialgia, sugestão de vocês, que vira live. Então, deixa aí também qual que você quer saber no próximo live, qual o assunto. Você decide. Vamos lá na casa da Luana de novo? Ela teve uma infância feliz, uma adolescência também, sem maiores contratempos, estudou gestão e hotelaria, estava lá trabalhando, recém tinha começado, tinha pouco tempo um emprego, foi o que ela me disse, conheceu um rapaz, apaixonou-se, casou-se. Isso foi mais ou menos a história da Luana. Até aí, tem alguma novidade para você? Mas sabe o que me chamou mais atenção nisso tudo? A história era muito normal. Era tudo muito normal demais. Pois o jeito que ela falava não era o jeito que ela agia, né? Então eu falei assim, e tem alguma coisa errada daí. Eu falei assim, bom, agora a primeira surpresa que eu quero te dar, e falei que ia dar. Eu não fiz perguntas diretas para Luana. Depois das minhas percepções, eu fui pelas dores que ela estava sentindo. E eu perguntei, Luana, você pode fazer uma coisa por mim? Ela falou, claro. Aperta tal ponto. Lembra dos pontos centrais? Pois é. Eu não fui nos pontos centrais. Eu simplesmente fui nos pontos que doía e que ela falava que era mais intensa a dor. Lembra dos pontos que eu te falei? Pois é. E aí eu fui pedindo para ela, Luana, aperta aqui, aperta daqui, aperta de lá. E ela foi apertando e eu fui percebendo. Tinha umas que ela não reagia muito, tinha outras que ela contorcia. Eu falei, então esse ponto dói mais. Tinha umas que ela fazia assim, doía, mas fazia assim, aquela careta. Eu ensino isso no método Sinais 1 em 30. Bom, aí o que eu falei pra ela? Tá bem. Aí anotei, percebi e falei, esses aqui tem maior intensidade pra você, Luana. Ela falou, sim, esses são bem mais. Então, já fui lá e pensei, bem, eu estou indo pela
geografia, localização dos pontos da Luana. E aí eu falei, bem, pronto, já achei. Agora eu vou para outra surpresa que eu falei com você que eu ia lhe trazer, que é o quê? Luana, vamos falar um pouquinho sobre comida. Ela, hã? Falei, vamos falar um pouquinho de comida antes de eu correr, vamos conversar um pouquinho, vamos relaxar, quem sabe assim você não melhora. Minha segunda surpresa para você. A primeira eu fiz sobre a geografia, a localização e pontuei as principais. A segunda eu usei o método Divya. A minha sobrancelha? Método Divyas. Vamos falar um pouquinho de comida, Luana? Ela, pois é, vamos lá. Eu, dentro daqueles pontos, eu usei de outra forma uma representação que são as comidas para as pessoas. São coisas que as pessoas, elas não conseguem mentir. Então, vamos falar um pouquinho de comida, Luana? Bom, o que o hotel tem para me apresentar? Aí ela falou dos cardápios e eu fui direto assim, e você? O que você mais gosta? Amargo, azedo, doce, azedo, ácido, amargo, doce, salgado, o que é que te mais deixa alegre, o que mais você gosta? E ela foi perguntando. Aí eu fui dando exemplo de comida salgada, de comida doce. Eu falei, Luana, será que você pode colocar a sua língua para fora para mim? Colocou eu. Ok, Luana, beleza. E aí nós falamos e conversamos muito sobre comida e eu falei pra ela assim, eu adorei essa, como é que faz? Trocamos receitas, ficamos conversando, ela foi distraindo um pouquinho, eu falei, se você puder comprar um remédio homeopático para te ajudar, você o faria? Ela falou assim, não, eu conheço o pessoal aqui, já ouvi falar em homeopatia, aqui na cidade tem bastante. Eu falei assim, vai te trazer alívio, vai te trazer conforto e vai te ajudar muito, que tal? Ela falou assim, tá bem, eu faço sim, isso é baratinho, aqui não é caro. E aí, conversamos com ela, falou, ok, Cintia, eu concordo. Daí ela me disse onde é que eu tinha que correr, o lugar que eu ia correr era beira-mar, mar. Eu falei, beleza, vamos correr e vou conhecer um pouquinho da cidade. Não é muito, gente, mas é só um pouquinho. Coloque aí nos comentários agora qual foi o medicamento que eu usei para Luana. Aí eu quero que você coloque aí nos comentários qual foi que eu usei. Você tem 20 segundos. Corre lá agora. Vamos. 1, 2, 3, 4. E anda, gente. Vamos. Se você usasse o método sinais, eu tenho certeza que você ia conseguir. Por quê? Porque imagine eu perguntando isso para Luana, colocando ela no serviço, no trabalho, não ia poder ajudá-la tanto assim. Por quê? Porque eu ia perguntar coisas íntimas, pessoais no serviço dela. Não cabia, né, gente? Então eu fui por outra forma para achar o medicamento. Enquanto você coloca aí qual o medicamento que eu usei, eu vou falar para vocês dentro em breve. Eu quero que você vá lá e clique no sininho, que você ficou com preguiça, mas dá tempo ainda. Vai lá e clica no sininho. Notificações, quando tiver conteúdo novo no YouTube, você vai ser avisado. Cíntia Sampaio no YouTube, Instagram e Facebook, nós estaremos lá como Escola de Homeopatia. E agora no Twitter, @Cíntia Sampaio, número 22. Então, twitta lá também, quem tem Twitter. Bom, aí você colocou aí, não colocou não, porque aí você foi lá no repertório, começou a perguntar, e eu vou dar mais outra dica para você descobrir o medicamento. Quando a gente fala de sabores ácidos, azedos, amargos, salgados, a pessoa ela tem percepção de um gosto maior. E eu perguntei para Luana, assim, qual é o sabor que você gosta mais ou que você sente com maior profundidade, que é mais fácil você identificar? Ela falou assim, salgado. Eu falei, salgado? Mesmo. Eu falei, sim. E olha, Cíntia, eu vou falar uma coisa para você. Meu marido fala que minha saliva é salgada. Eu, isso é muito diferente. E isso é muito bom, Luana. Lógico que ela não falou com essa calma toda que eu falei, né? Eu tava sentindo dor, tadinha. Bom, agora tem mais uns 5 segundos para descobrir qual que é o medicamento que eu coloquei. Você deve estar dizendo aí que o medicamento que eu usei foi... Bom, mas antes de eu te falar qual foi, eu preciso falar com você sobre o mar. Existem muitos medicamentos alopáticos sendo testados. Quando a gente fala testados, é porque eles pegam do mar um princípio ativo, que seja o coral, que seja um peixe, que seja um caramujo, sim, existe lá, um cavalo marinho, pega, mata o peixinho lá, né, gente?
vai lá e começa a matar um monte para fazer princípio ativo suficiente para fazer um medicamento alopático. Vocês já pensaram nisso? Outra coisa, o nosso mar, o nosso oceano é tão extenso, quão poluído ele está. Vocês sabiam que existe um medicamento, esse aí do caramujo que eu falei, que ele é mais potente, esse medicamento alopático que acaba com os nossos caramujos lá de determinada região do mundo. E é feito um medicamento que é mais potente 1000 vezes que a morfina. E agora eles estão tentando sintetizar mais ainda, porque ele é mais potente que a morfina 1000 vezes. Então, na homeopatia a gente tem isso. Prestem atenção. Para fazer medicamentos alopáticos, às vezes a gente tem, quando não tem como sintetizar, colher demais de uma determinada área, situação, espécie, planta, que seja mineral, vegetal, para fazer um medicamento. Com homeopatia você faz isso? Às vezes não precisa, você mata às vezes um bichinho, a formiga somente, uma abelha somente, e aí há de eterno para você fazer homeopatia. A não ser que seja uma espécie modificada, um jeito diferente que você queira fazer, mas depois daquela matriz, imagine você pegar no mar. Tem que matar um monte de espécies? Não. Então, gente, a gente também tem que pensar nisso quando a gente pensa em medicamento. A homeopatia, ela é altamente, vamos dizer uma palavra bem legal. A gente fala que ela é corretamente, né? O nome disso a gente fala que fugiu a palavra agora, é quando a gente fala de medicamento, o homeopata ele é correto. A gente diz que ele não agride a natureza, ecologicamente correto, lembrei? Muito obrigada! Ecologicamente correto. Então, na homeopatia não é necessário a gente fazer isso tudo. E você? Quais são os medicamentos que você conhece que são feitos a partir do mar da homeopatia? Vou falar alguns para vocês, eu tenho certeza. Escreva aí nos comentários, antes da gente falar qual o medicamento que eu usei para Luana. Primeiro, a gente tem o natro muriático, que eu tenho certeza que foi um dos primeiros que você pensou. Mas a gente também tem outros. Ambra grise a gente tem natro muriático, ambra grise. A gente tem um que eu não vou falar, que eu vou falar no final. Mas tem uns vários. Tem laquidelfino. A gente tem um que eu vou falar também no final, senão vai perder a graça. Então, são medicamentos, poucos são. Não tem muitos medicamentos a partir do mar. Então, são espécies ou substâncias que nós podemos usar para fazer medicamentos, porque os medicamentos do mar, eles são altamente potentes. Por que será? Já parou para pensar? O que é que uma onda faz? Isso aqui é o quê? É dinamizar, é dar vida. Já viu quando você foi ao mar? Você vai no mar, parece que tudo sai de ruim em cima de você? Parece que você lava a alma? É literalmente isso. E quando a gente fala dessa quantidade de sintomas de fibromialgia que eu acabei de relatar para vocês, e vocês têm que fechar um diagnóstico, por exemplo, nível alopático, ansiedade, depressão, estresse, insônia, imagina a quantidade de sintomas que vocês têm que reunir e falar, você tem fibromialgia. Na homeopatia a gente não vai precisar disso. Você vai pegar o caso, às vezes você já pegou, vai ajudar a pessoa e a pessoa está falando com você e você entende. Não quero saber da fibromialgia. Eu quero saber daquilo que eu posso tratar para você para não chegar à fibromialgia. Ou seja, ser preventivo antes de culminar numa doença tão crônica que é a fibromialgia. Então, você já deve ter ajudado várias pessoas nessas situações e nem ficou sabendo porque ela não chegou a ter fibromialgia. Mas se a pessoa chega com o diagnóstico lá fechado, você tem como você ajudá-lo. Porque afinal, quando se chega ao diagnóstico fibromialgia, o negócio já está, a patologia instalada, a doença é crônica, muitos sintomas ruins e demora para se fazer isso. É um diagnóstico muito pontual, não é? E quais são os medicamentos que você pode utilizar para tratar de fibromialgia? Você tem números. Quanto mais psicossomático esse medicamento for atuar nessa esfera, melhor ele vai ser para esses casos. Quando a gente fala de psicossomático, essas pessoas elas tendem a acumular os problemas, internalizar as suas emoções e não às vezes revelá-las. E aí vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Então, geucêmio, natro muriático,
Silícia, falta de confiança em si. Rustox, excesso. Arnica, é clássico se usar arnica, mas também Cifton é um excelente medicamento. Nux vomica, mercúrios, Staphysagria, são medicamentos que vocês podem pensar quando a gente fala sobre fibromialgia. Outro também, que é muito importante e que às vezes você esquece dele, é o eupatório. Leiam lá como o eupatório parece um pouco com essa situação, ok? E os medicamentos do mar? A gente, além do natro que eu falei, do ambra grisia que eu falei, do lac delfino que eu falei, tem mais alguns. Por exemplo, a Asteria rubens, que é aquela estrela do mar, tão maravilhosa. A gente tem uma aqui também que é maravilhosa, que se chama Chelidra serpentina. Você, Cíntia, a essa altura do campeonato, você está me falando de Chelidra serpentina. A tartaruga! Pensem, quando a gente fala sobre esse medicamento, a fase experimental desse medicamento, ela está sendo, vamos dizer assim, a experimentação tem sido repetida, acrescentando novos sintomas, que é bem legal. Quando a gente fala de tartaruga, uma coisa importante é aquela pessoa que ela carrega consigo aonde ela for o lar. Ou seja, é uma pessoa que ela tem um comportamento, vamos dizer assim, no sentido assim, quer ver, ó? Se o meu lar tem situações que eu não consigo resolver, eu tenho preocupação, eu tenho ansiedade, tem dor, tem sofrimento, onde ela for, em qualquer situação que ela for, ela repete o mesmo comportamento. O que é isso que eu quero dizer? Por exemplo, quando você vai para uma praia, você vai falar, nossa, eu tenho conta para pagar, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que ir para trabalhar, eu tô falando isso, nossa, eu tenho que arrumar o gás, tô um cano lá e tá saindo gás, eu não sei o que tá acontecendo com aquele gás. Não. Então, as questões são as mesmas para onde essa pessoa for. E ela não consegue desvencilhar. Ainda que ela esteja de férias na casa da sogra, que é lá em Búzios, ou lá em Fortaleza, ela continua sendo a mesma pessoa e leva consigo todas essas tendências, certo? E o remédio que eu usei para Luana foi sépia. Aí você, parabéns para você que falou sépia. Sépia também é um medicamento do mar. E aí eu falo para vocês o que é interessante desse medicamento. Quando a gente começou a usar o medicamento, ela foi tendo umas melhoras e eu continuei tratando da Luana. E ela falou comigo assim, poxa, Cíntia, eu descobri qual foi o ponto-chave de todo o meu adoecimento. Eu falei assim, quando eu casei, o que aconteceu? A demanda que tinha da família do meu esposo e da minha família era eu ter filhos, ser uma mãe boa por causa de uma tradição familiar. Ela não é da região, mas ela foi morar em Florianópolis. Tinha toda uma condição tradicional de ter filhos, criá-los e o marido trabalhar e ela só aumentar um pouquinho a renda. E ela falou que não era isso que ela queria da vida dela. Ela tinha conversado com o marido e depois que ela casou, o marido começou aquela pressão igual os familiares. E aí ela começou a não conseguir falar que não queria isso. E ela foi juntando e deu nisso. O casamento dela não é ruim, mas o que exigiam dela não era exatamente o que ela tinha para a vida dela. Todo um planejamento. Ela falou que pensou isso a vida inteira. E quando ela casou, você achou que ia continuar. E ela estava progredindo. E aí começou as cobranças. E aí começou isso. 35 anos. E etc. Aí falou que piorou as dores nesse tempo. Então, fica uma dica aí para vocês. No núcleo do adoecimento, isso é tão importante. Lembrando para vocês que fibromialgia... hoje não. Fibromialgia é uma doença, é uma patologia muito contemporânea. Perdoe meu telefone. Somos seres feitos para a felicidade, para a alegria, gente. Afinal de contas, é isso, não é? Vou até colocar aqui agora para falar a mensagem final para vocês. Eu desejo do fundo do coração, mais mesmo, muita saúde e paz para todos. E vou dar um outro conselho para vocês, se conselho valer, não é mesmo? Nós somos feitos para sermos alegres, felizes e o bem é comum. Ter bem, a gente desejar o bem comum. Mas o problema é que isso está meio complicado, não é isso? Vou deixar uma frase para vocês que é bem interessante. Eu acho que essa frase vai valer muito a pena.
que é Edgar Cayce, fez essa frase falando o profeta adormecido. Ele dizia que algumas doenças na modernidade algumas patologias na modernidade iriam aparecer, como estresse, depressão, justamente pelo caminhar que a humanidade estava traçando. Então, não é ser médium nem vidente falar que cada vez mais vão surgir novas patologias, novos adoecimentos por causa dessas condições. Estresse, depressão, tristeza, amargura, infelicidade, introspecção, não fazer o que ama, não fazer o que gosta. Você não precisa destruir lares para você modificar a sua vida. Você não precisa matar ninguém para você mudar a sua vida. Você tem que simplesmente dar o primeiro passo. Sem pressão, sem tensão, sem desespero. É uma coisa de cada vez e a gente consegue essa mudança. E você que ficou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer. Eu vou dar mais um conselho, se puder, e se você achar que é interessante para você. Assim como outras doenças, o ser humano, ele tem que encontrar o caminho do equilíbrio. Junto à Mãe Terra, à natureza. Faz parte do seu ser. Você veio de lá, você vibra alguma coisa de lá. E como isso acontece, não só comigo, como você, lembre-se de tomar um pequeno tempinho da sua vida e de encontrar ela. Vai te fazer muito bem, você vai ser mais feliz e a sua família também. Compartilhe. E se você ficou até o final do vídeo, um beijo enorme. Eu espero que você tenha gostado, porque eu também gostei. E não se esqueçam da matéria fecal. Fiquem com Deus, até a próxima. E muito obrigada pela dica de falarmos um pouquinho hoje sobre fibromialgia. Um beijo e até a próxima.